sai, né? Deixa eu clicar aqui. Glória a Deus, aleluia. Tava falando inglês aqui. E tanta coisa o Senhor fala conosco. Imagina se nós formos, né, é um recurso inesgotável, né? 66 livros, quantas coisas mais do Senhor, né? Acho que uma vida é pouco de tantas coisas, né? Apesar de que a palavra do Senhor sempre se renova. E para iniciar, eu quero fazer uma breve oração, né, referente à palavra. E então nós vamos começar. Amém? Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de poder estar diante da tua igreja, Senhor, trazendo a tua palavra, a direção que me foi dada através do teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor, sobre essas pequenas palavras que aqui estão colocadas neste papel, sabendo que são poucas, porém o seu poder e a sua eficácia, ele é grande, porque a palavra é do Senhor e ela é poderosa. Que ela venha entrar, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente, e venha nos ajudar, Senhor, a consertar, venha nos ajudar, Senhor, a esclarecer, de repente, alguns pontos ou algumas atitudes que necessitam ser corrigidas, ou, Pai, algumas informações que possam também nos fortalecer, Senhor, diante de tantas batalhas que vêm acontecendo todos os dias. Que a tua palavra, Senhor, na sua multiforma, venha trabalhar no coração de cada um de acordo com a necessidade que o Senhor sabe da vida de cada indivíduo que está conectado nesta noite. Usa, meu Pai, como instrumento seu, que não seja nada de mim, mas que o Senhor, através do teu Santo Espírito, tenha liberdade para poder falar à tua igreja pela minha pessoa, Senhor. Então, usa-me como instrumento seu e fala conosco nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu quero trazer uma pequena reflexão, um pequeno estudo nesta noite, referente à epístola que o apóstolo Pedro, né, escreve, a sua primeira epístola. Nós vamos estudar um pouquinho sobre ela, né, o Pedrão, né, e ele se nós formos analisar a vida de Pedro, ele serve como um exemplo de muita coisa para nós, né? Então, o tema principal dessa primeira epístola, né, de Pedro, é basicamente submissão e sofrimento. Mas o título desse estudo de hoje eu gostaria de colocar sobre o privilégio da chamada e o preço da salvação. E como texto base, eu gostaria que vocês abrissem comigo, então, a carta, né, a primeira epístola que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 4, versículo 12 e 13, apenas para darmos início a esse estudo, depois a gente vai ler bastante coisa ainda. Aí você deixa aberto aí na epístola. Então, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegrais, exultando. Aleluia! Que palavra linda, né? Então, aqui a gente já consegue ver um pouco sobre submissão, sofrimento, né? Às vezes as coisas que a gente passa, principalmente pelo nome de Cristo. Mas primeiro eu gostaria de falar sobre Pedro, né? A pessoa que escreve essa carta. Eu vou ler um texto aqui. Diz assim: o apóstolo Pedro foi um dos primeiros e mais chegados discípulos de Jesus. Ele esteve com o mestre no Monte da Transfiguração e no jardim do Getsêmani. Ele andou sobre as águas pela fé. Foi ele que respondeu à pergunta de Jesus: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mas também foi Pedro quem negou a Jesus 3 vezes. O interessante da vida de Pedro é que ele era um homem bruto, né, pescador,
E o Senhor chama ele, nesse período de 3 anos, a gente vê que o Pedro era o cabra macho dos 12, né? Era o bravo, era o homem brabo, né? Dentro dos apóstolos ali, e se achava, né? O fortão, o Senhor, onde o Senhor for, eu vou, se necessário eu for morrer por Senhor, eu vou morrer. E quando vem prender ele, ele corta a orelha de Malco, agindo com violência. Então, Pedro era o homem forte, né? O guarda de Cristo, né? Como se Cristo precisasse de segurança, né? Ele era aquele que fazia ali, né? Toda a segurança de Cristo, vamos dizer assim, né? No sentido físico, achando que isso resolveria de alguma coisa. E algumas passagens a gente vai ver, né? Que Jesus mesmo para Pedro diz: olha, quando te converteres, né? Você vai guiar, vai ajudar os seus irmãos. Ou seja, mas Pedro andava com Cristo, não era convertido. Às vezes a gente fica meio, né, meio confuso com essas coisas, porque andar ao lado de Cristo nem sempre significa ser convertido. Muita gente gosta de Cristo, muita gente vai para a igreja, mas não existe conversão real na vida dessa pessoa. E Pedro, ele estava aprendendo, né? E a gente vê uma transformação grande na vida de Pedro só depois, quando Jesus ele morre, ressuscita, e aí então eles ficam ali em Jerusalém, e após a descida do Espírito Santo, se você prestar atenção no Pedro antes de ele ser batizado com o Espírito Santo e o Pedro depois com o Espírito Santo, é totalmente diferente, né? É uma outra pessoa, né? Vocês estão me ouvindo bem, irmão? Tá tranquilo? Ok. Então, isso muitas das vezes acontece com a gente, né? Nós vamos para a igreja, nós cremos estar em Cristo, estar andando com Cristo, mas se a gente não se deixar ser envolvido pelo Espírito Santo, isso não simboliza que nós estamos salvos e nem que nós fomos transformados. E Pedro, aqui nessa carta, ele vai falar algumas coisas importantes. Eu não vou passar por todos os tópicos, senão levaria muito tempo, mas eu selecionei alguns aqui e eu acredito que para vocês também será interessante. A carta de Pedro, ele é dividida em duas grandes verdades do nosso cotidiano, né? A primeira traz à memória dos crentes a realidade de Cristo ter-lhes conquistado a salvação, submetendo-se a seus atormentadores. Não importava o grau de angústia e aflição, ele não procurou vingar-se. Da mesma maneira, inclui perseguições de todos os tipos, leis injustas, mestres e senhores severos, maridos tiranos e os antigos amigos do mundo. Então, o primeiro tópico que Pedro começa a falar no início da sua epístola, ele vai falar sobre salvação, né? Ele vai começar a falar sobre salvação, e ali no versículo de 1 a 3, ele começa a dar um pouco de entendimento sobre um novo nascimento, né? Então, eu quero que você leia comigo a primeira epístola de Pedro, né? E a gente vai encontrar ali: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nós temos que entender que o novo nascimento, ou seja, nos tornarmos uma nova pessoa, é necessário. Porque, como ele mesmo fala aqui, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, ou seja, ele fez com que a gente fosse transformado, então, em uma nova criatura. Então, não é possível vir para Cristo recebendo o perdão de Deus e não sermos regenerados, e nós não mudarmos, né? Não ter a transformação de vida. Porque essa é a principal função do Espírito Santo de Deus, fazer com que a gente seja transformado pelo seu poder. Então, Pedro, ele não poderia continuar sendo o Pedro bruto depois que ele foi cheio do Espírito Santo.
Então, ele teve que ser transformado, porque ele fazia tudo de acordo à vontade da carne, os seus impulsos carnais, né? Referente o quê? Eu sou crente, mas o meu braço não é, né? Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu sou crente, ou seja, eu sou crente em Cristo, mas eu ainda sou bravo, ainda sou o machão, né? Eu não levo o desaforo para casa, então não combina muito mais a forma com que você vivia para a forma com que você é trazido quando você é recebido por Cristo e é transformado pelo Espírito Santo. Porque os frutos que o Espírito vai gerar em você serão totalmente diferentes daquele que a carne gerava enquanto você estava sem Cristo. E um deles é amor, paciência, controle, né, que é o autodomínio, benignidade, bondade. Então, esses frutos têm que ser trazidos. O problema é que o evangelho que tem sido pregado por aí hoje, principalmente da liberdade, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Sobre a liberdade em Cristo, nós temos que entender que isso quer dizer que nós fomos libertos do pecado. E não que nós estamos libertos para pecar. São duas coisas totalmente diferentes. Porque tem pessoas que não, Jesus morreu, levou os meus pecados, não existe mais pecado, então eu estou liberto em Cristo para fazer o que eu quiser. Não. Você foi liberto do pecado e não para pecar. Porque se foi pelos seus pecados que ele morreu, o que adianta você voltar a pecar dizendo que está livre em Cristo para pecar de novo? Foi o motivo que levou ele a ser sacrifício, né, na cruz do Calvário por mim e por você. Então nós temos que começar a entender que a regeneração veio pela grande misericórdia de Deus e que é necessário, só que a regeneração ela só acontece se nós permitirmos. Porque tem pessoas que são duras de coração e não aceitam o agir do Espírito Santo na sua vida. Muitas pessoas, elas aceitam a Jesus, vão para a igreja, mas não aceitam mudança de forma alguma. Não aceitam ser chamadas a atenção, não aceitam serem doutrinadas pela palavra, começam a relativizar a Bíblia, ou seja, isso para mim serve, isso para mim não serve, isso para mim serve, isso para mim não serve. Então, o que é bom serve para ela, mas de repente o que vai contra as suas vontades, isso não é bom, né? Então, isso aqui foi homem que escreveu, não é inspirado por Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. Crente que é crente, desde a primeira palavra de Gênesis ao ponto final em Apocalipse, tudo é Deus falando. E nós temos que entender que toda palavra é inspirada por Deus. Um pouco após, Pedro ele vai começar a falar sobre fé. Eu quero que você leia comigo ainda no capítulo 1, no versículo 6 ao 12, que diz assim: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, Pedro aqui, primeiro ele fala da regeneração, a necessidade de nascer de novo. E agora ele fala na necessidade de nós termos fé, aumentar a nossa fé, crer. E ele nos avisa, olha, mesmo que por um breve tempo, se necessário for, vocês serão provados, contristados, terão provações. Porque, irmãos, é na prova que a gente aprende. São nas provações que a gente cresce. Como uma vez eu já disse, um bom marinheiro não se faz num mar calmo. Um bom marinheiro se faz num mar bravo, onde ele vai ali aprender a controlar a situação dentro das dificuldades.
Então, algumas vezes, o Senhor pode nos colocar num barco e pode vir uma tempestade para que a gente possa aprender a como, a como gerenciar aquela situação para aprendermos para com um próxima aprovação que possa vir. A vida de um crente de Deus nunca prometeu que uma vez que a gente aceitando Jesus Cristo, tudo seriam flores. Porque se o próprio Jesus passou por aflições, dizendo que nós também iríamos passar, o que importa é que tenhamos bom ânimo. O que importa é que a gente consiga segurar o tempo de provação. E o interessante é que ele diz aqui, que também a nossa fé ela é mais valiosa do que o ouro, mesmo apurado pelo fogo. Irmãos, a fé é o que mantém o crente de pé. É a fé que mantém com que você consiga caminhar todos os dias com Cristo. São experiências com Deus, uma atrás da outra, vai fazendo com que a sua fé fortaleça o conhecimento da palavra. Então, por isso, Pedro fala aqui, olha, nasça de novo e agora fortaleça a sua fé. Porque muitas pessoas vão fazer com que você perca essa fé e pare de caminhar. Muitas pessoas vão colocar dúvidas sobre Cristo. Nós lemos aqui, mas é interessante se você voltar, quando Jesus ressuscita, que pela segunda vez ele vai visitar os apóstolos, que na primeira Tomé, né, Dídimo não estava lá, então na segunda vez quando ele aparece, ele estava, e aí Jesus pede para que ele toque nas suas feridas, ele diz que não precisava, ele fala assim, olha, porque viste, creste, mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E olha o que Pedro está escrevendo aqui no final. Não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultai. Olha que maravilha. Então, esses somos nós. Aquilo que Jesus falou era para mim e para você. Olha, você não está vendo. Muitos não vão ver. Eu não vi Jesus pessoalmente, mas eu amo Jesus. E mesmo não vendo agora, eu ainda me alegro, eu exulto a Jesus pelo que ele fez por mim. Então, a nossa fé ela é essencial para a nossa caminhada. E Pedro sabia disso. Porque a fé é o que faz com que a gente possa andar sem enxergar. Que a gente possa caminhar pela esperança do que está por vir. É a fé que faz isso. É a fé que mantém a gente em pé, crendo em tudo que está escrito nas promessas. E na principal promessa, que é que Cristo voltará. E por isso temos que nos manter firmes e constantes na presença de Deus através da sua palavra. E a fé nos dará recompensa. O que Paulo diz nas suas cartas? Combati o bom combate, guardei a fé, né? E aí, vai receber a coroa que ele está reservada. E aqui o que ele está dizendo no fim? Então, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É a vossa alma que faz, é a vossa fé que faz com que você consiga permanecer no caminho até o fim. Então, Pedro, ele começa falando, olha, nasce de novo, muda, deixa o Espírito Santo trabalhar em você, e agora, anda por fé, não mais por vista, mas por fé, crendo no que o Senhor tem falado aos nossos corações através da sua palavra. E aí, a partir do versículo 13, Pedro ele também chama um pouco a atenção referente à vigilância e o autodomínio. Eu quero que você leia comigo, então, ainda no capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornar-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento.
Amém? Então, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Irmão, nós temos que saber o que estamos fazendo. Nós temos que saber onde estamos andando. Não é tudo no sobrenatural e nada é encoberto. Nós temos que saber o culto que nós estamos dando a Deus tem que ser um culto racional. Você tem que saber o que você está fazendo na igreja. Você tem que saber o que você está fazendo aqui. Para que você está aqui? Para ficar ouvindo um monte de gente falando para bater carteirinha? Ou você realmente está com a intenção de aprender da palavra de Deus? E realmente se alimentar da palavra de Deus? Aprender, mesmo que a palavra que venha a ser falada não seja uma palavra que você goste de ouvir. Irmãos, a necessidade de nós entendermos isso é importantíssimo, sendo sóbrios em tudo aquilo que a gente faz, tendo entendimento de tudo aquilo que a gente oferece ao Senhor. Muita gente vai para a igreja e não sabe o que está fazendo lá. Não dá um glória, não dá um aleluia. Não sabe nem para que está lá. É um clube social. E o interessante é que Pedro ele começa a chamar a atenção aqui, olha, como filhos da obediência. Irmãos, essa palavra nunca foi tão importante. Filhos da obediência. Outro dia uma irmã me mandou uma mensagem para mim perguntando uma pequena explicação sobre a passagem em Gênesis, capítulo 6, onde fala filhos do homem, né, com os filhos de Deus, e tiveram gigantes, aquela passagem que às vezes algumas pessoas não têm um entendimento. Eu expliquei ali, e eu falei, olha, a questão que nós temos que entender que existem os filhos da obediência e existem os filhos da desobediência. E nem todos são filhos de Deus só porque foram gerados, ou nasceram, ou são criaturas. Pois os filhos de Deus são aqueles que obedecem ao Senhor. Os filhos de Deus são os filhos da obediência. Então, nós temos que entender que qualquer rebeldia, qualquer desobediência, pulou é bode, não é ovelha. Então, nós temos que entender a necessidade de entendermos a nossa obrigatoriedade em obedecermos a Escritura na sua totalidade. Então, ele começa a chamar a atenção aqui para que a gente não esteja andando com Cristo, mas a gente continue andando de acordo aos nossos pensamentos e a nossa forma de ser, como andávamos no mundo. Está errado. Primeiro, você não nasceu de novo. Segundo, você não está colocando em fé, não botando em prática a sua fé, e está sendo desobediente. Porque ele diz aqui, olha, não moldeis as paixões que tinham anteriormente, pela vossa ignorância. Então, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, mas você tem sido instruído na palavra toda quarta-feira, todo sábado, todo domingo, toda terça, e todas essas oportunidades que você tem nos seus grupos em particular, você tem sido instruído pela palavra. Então, nenhum de nós aqui pode alegar ignorância diante de Deus na desobediência. Você era um ignorante. Hoje o Senhor tem te trazido conhecimento. E se tem uma coisa que essa igreja tem feito, é tentado trazer uma palavra genuína, sem interesses particulares, mas sim doutrina bíblica. Doa quem doer. Pague o preço que nós tivemos que pagar. De irmão que fecha a cara, vira delegado, cara de quem chupou limão. Não estou me importando. O importante é que você ouça a palavra e entenda o que Deus está falando com você. Porque quando eu estou falando, pastor Anderson, pastor Adilson, pastor Cristiano, quem estiver com a oportunidade, estiver pegando Bíblia, se você for contra, você não está indo contra o homem, você está indo contra a palavra de Deus. E isso é extremamente perigoso. Porque eu falo, mas quem escreveu não fui eu. Então, se você não aceita, você não está aceitando a mim. Você não está aceitando a Deus, que está repreendendo ou está direcionando a você.
E ele aí ali no versículo 15, ele fala, mas tudo isso, irmãos, tudo isso é para que vocês se tornem santos como aquele que vos chamou, que é santo. Toda a intenção da palavra é fazer com que a gente volte a ser parecido com Deus. Quando Deus nos criou, ele criou a imagem e semelhança de Deus. Mas como imagem e semelhança de Deus, se eu sou homem, outro é mulher, um é branco, outro é preto, um é ruivo, outro é amarelo, a semelhança de Deus na sua essência. Porque Deus, ele é amor, porque Deus, ele é misericórdia, porque Deus, ele é paciente. E tudo isso nós perdemos por causa do pecado. Por que existe violência? Porque não tem amor. Por que existe a cobiça? Porque não existe compaixão. Por que existe o soberbo? Porque perdemos a humildade. E o interessante, olha só que interessante, eu já preguei isso uma vez. Quando Deus ele começa a criar as coisas, ele cria o mar, ele cria a terra, ele cria o ar, e aí ele fala, o mar dê seres vivos, cada um de acordo com a sua espécie. O ar dê as aves, cada uma a sua espécie. A terra dê as suas aves, ou as suas aves. A terra, na terra nasça as árvores, cada um dê seus frutos, cada um de acordo com a sua espécie. E o interessante é que o mar dá os seus seres, peixes, baleias, seja quem for. Esses animais dependem da água para viver. Sem água, eles morrem. Os pássaros precisam voar. Eles foram feitos para isso. Sem o ar, eles também vão perecer. A árvore, ela precisa da terra para crescer e para dar frutos. Se não tem terra, se a terra não é boa, a árvore morre. O interessante é que quando Deus foi fazer o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem, para ter vida, depende de Deus. Sem Deus, o homem não tem vida. Como o peixe depende da água, o homem depende de Deus para viver. Porque a nossa dependência, quando fomos feitos à semelhança de Deus, dependentes de Deus. Então, sem Deus, não há vida no homem. Você pode andar, você pode falar, você pode correr, mas vida só em Deus. O homem engana-se pensando que sem Deus ele está vivo. Ele é um morto que anda. E na segunda parte da sua carta, ele começa a falar um pouco agora sobre submissão, algo extremamente importante na vida do crente. Então, a primeira parte do seu primeiro capítulo, ele fala sobre regeneração, ele fala sobre fé, e ele fala sobre vigilância, para que nós não voltemos a fazer o que nós fazíamos. Na segunda parte da sua carta, ele vai começar a falar sobre submissão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Ele vai falar sobre submissão às autoridades. Diz assim, sujeitai-vos a toda. Não é a que você escolher. Amém? Não é você quem escolhe. Sujeitai-vos toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Irmão, ouça, porque eu vou ter que falar algo importante aqui. Ou quer autoridades como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor do que praticam o bem. Toda a autoridade é dada por Deus. Irmão, isso a gente já leu em outras palavras, em outros capítulos. Nós já estamos, como diz no Brasil, careca de saber
que toda autoridade é dada por Deus. Eu estou pregando aqui hoje a oportunidade que me foi dada pelo pastor, com certeza direcionada por Deus. Não é que Deus foi lá, mandou um e-mail para o pastor dizendo, esse mês quem vai pregar segunda, quarta, aqui. Não. Irmãos, o nosso agir, quando nós vivemos pelo Senhor e para o Senhor, tudo o que nós fazemos é direcionado e controlado por Deus. Não é necessário que Deus escreva uma carta ou venha um profeta dizendo o que você vai ter que fazer. Não, Deus fala com você. Deus fala comigo, Deus fala com o pastor Anderson, Deus fala com cada um de vocês que tem o Espírito Santo. Então, hoje eu estou pregando com autoridade de Deus a vocês. Terminou aqui? Acabou. Só que acontece que existem autoridades que foram delegadas por Deus sobre as pessoas. E nós temos que entender que toda autoridade é dada por Deus. O nosso pastor é uma autoridade constituída por Deus sobre a igreja. E ela é tão importante, que é ele quem responde pelas almas. Quando você vai em Apocalipse, que você vai ver lá as cartas que são escritas às igrejas, ela não está sendo direcionada aos membros. Ao anjo da igreja Tiatira, Sardes, Filadélfia. O responsável é o pastor. E a Bíblia nos ensina que nós temos que respeitar as autoridades constituídas por Deus. Mas o pastor, mas Deus também fala comigo, Deus também fala através de mim. Glória a Deus, ainda bem. Isso significa que você tem o Espírito Santo de Deus. Porém, você não tem algo que o seu pastor tem, que é a autoridade de Deus sobre outras pessoas e para direcionar e instruir. Eu quero dar um exemplo, irmãos, para que isso fique claro. Houve um tempinho uma certa mulher chamada Miriam, irmã de quase ninguém, né? De alguém pouco conhecido chamado Moisés. Chega um certo momento que Miriam e Arão meio que se revoltam e falam contra Moisés. Mas fala Deus só com Moisés? Não fala também conosco? Irmãos, se levantaram contra Moisés. Deus poderia falar com eles? Com certeza. Deus poderia usar qualquer um? Com certeza. Só que com aquele a quem Deus deu autoridade, é diferente. E isso nós temos que entender. E o que acontece na história? Deus vem, chama, né, os bodinhos e fala, com o meu povo, eu falo por sonhos, por visão, mas com o meu servo Moisés, é face a face. É diferente. E o que aconteceu com a Miriam? Naquele momento, Miriam ficou leprosa, porque se levantou contra aquele a quem Deus tinha dado autoridade. Agora, quando eu falo autoridade, irmão, não é que o pastor manda na vida dos irmãos. Só que ele tem de Deus uma proteção, ele tem de Deus algo diferente, porque ele tem responsabilidade. Para um pastor, ele entende que a autoridade de Deus não quer dizer que ele manda em ninguém. Quer dizer que ele tem mais responsabilidade. Ele é responsável pelas ovelhas de Deus. E ele paga o preço. Só que Deus sabe quando uma ovelha não quer ser ovelha. E a culpa não é imputada ao pastor. Agora, quando Pedro ele fala aqui, olha, sujeitai-vos a toda instituição humana, a toda a autoridade.
E é interessante que ele ainda coloca aqui, ó, tanto para castigo, ou seja, tanto para repreensão, que é importante entender, como para louvor daqueles que praticam o bem. Irmãos, se o seu pastor não te repreender quando você fizer algo errado, ou quando ele entender que você não está andando corretamente de acordo com a palavra do Senhor, se ele não fizer isso, ele não pode ser pastor. 2, ele não te ama. E 3, ele vai levar o seu sangue sobre a sua cabeça. Então, ele faz a parte dele. Se você quer receber a sua, glória a Deus. Se você não quer, mas ele tem que fazer isso. E cabe a nós entendermos, irmãos. Isso não quer dizer que tem coisas, às vezes, que secular, eu posso dizer assim, às vezes questões de administração, às vezes questões de uma coisa aqui, outra ali, eu posso não concordar com tudo, mas quando são questões espirituais, irmão, o seu pastor está ali, é para isso. Se eu penso que o meu pastor não é um homem cheio do Espírito Santo, direcionado por Deus, que eu é que tenho que pastorear meu pastor, irmão, eu vou embora. Eu vou embora. Se eu estou numa igreja que o meu pastor não é um homem de Deus, eu estou fazendo o que ali? Só que cuidado. E ele não ser um homem de Deus é diferente de você não aceitar ser pastoreado. São duas coisas diferentes. Então, eu agradeço a Deus. Conheço o pastor Adilson há muitos anos. Conheço o pastor Anderson. Conheço o pastor Cristiano. Não tão intimamente, mas eu conheço ele nesse sentido de palavra, o pastor Cristiano. Irmãos, a nossa igreja ela está muito bem servida nesse âmbito. De homens que com certeza buscam ao Senhor em oração, em estudo da palavra. Eu gosto muito de estudar a palavra. Não pensem vocês que eu aceito qualquer coisa. De acordo com eles estão pregando, eu estou analisando. Eu sou igual o povo de Berea. É pregando e olhando ver se está certo. Ver se está batendo, se está... É lógico que está, porque o Espírito é um só. O Espírito que direciona Adilson, Anderson, Cristiano, André, Fernando, Adriano, que são os presbíteros, o nosso irmão Roberto, né, que são os ministros da igreja, é um Espírito só, não pode ser diferente. Agora, como pode eu dizer que o Espírito Santo, o pastor ou uma irmã, ou seja lá quem for, chega e fala, o Espírito Santo falou comigo X. Aí depois chegou e falou, mas o Espírito Santo falou comigo Y, sobre o mesmo assunto. Um dos dois não é o Espírito de Deus. Não pode. O Espírito de Deus, ele não traz confusão e ele é um só. Se ele falar A comigo, vai ser A com você. Se falar B comigo, tem que ser B com você. Porque se nós andamos pelo mesmo Espírito, ele não vai se contradizer. Andando, a partir do versículo 18, Pedro ele vai começar a falar agora sobre a submissão aos senhores, né? Então, aqui, primeiro foi sobre aquele que tem domínio, né? Sobre um país, Bolsonaro, gostando ou não, é o presidente do Brasil. Autoridade constituída pelo voto, mas por Deus. Deus permitiu que ele estivesse ali, né? Deus permitiu que o PT destruísse o Brasil durante muitos anos, né? Votaram lá, mas Deus permitiu. Às vezes o sofrimento faz parte para a gente aprender e ver o que é certo, né? Então, toda autoridade por Deus. Agora vai falar de submissão aos senhores. Quem são os senhores? Seu patrão, seu professor, né? Posso estender um pouquinho mais, né? De repente, não é bem sobre isso, mas pai, mãe. Então, lá no capítulo 2, versículo 18 e 19, ele diz, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom o cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Irmão, às vezes, você pode ser perseguido no seu trabalho, na sua escola, quando as pessoas percebem,
Não é descobrir, não, viu? Percebe. Porque descobre é quando você está escondendo alguma coisa. Então, quando percebem que você é cristão. Porque se descobrir é porque você estava escondendo. Então, quando percebem que você é cristão, de repente começa uma perseguição na escola, aí tem uns amiguinhos, é o crente ali, isso, aqui, no seu trabalho. De repente, o seu patrão pode começar a perseguir você por causa da sua fé. Mas Pedro está dizendo, sujeitai-vos, quer ele seja bom, quer ele seja ruim, no Senhor. Porque você é testemunho de Cristo, tanto quando é um patrão bom, quanto também vê um patrão ruim. Você tem que ser um só. Você tem que ser a mesma pessoa em qualquer situação. O Senhor nos ensinou a suportar aflições, principalmente pelo nome de Cristo. Principalmente pelo nome de Cristo. E você tem que se alegrar, irmãos. Se você não pode vir chorar, eu estou sofrendo por causa de Cristo, não quero isso. Não, alegre-se. Porque se você sofre pelo nome de Cristo, que maravilha é isso. Um, quer dizer que você está no caminho certo. Dois, quer dizer que o seu testemunho está sendo verdadeiro. E aí vem você, através da fé, suportar todas as aflições que te forem colocadas. Porque a fé te levará à salvação. E não se deixar se levar novamente pelo pensamento do mundo e voltar às suas velhas práticas para que você não seja perseguido. Porque como nós lemos e como nós entendemos, Jesus, ele foi perseguido, mas você nunca viu Jesus, ele se vingar. Você nunca viu ele se levantar contra os seus perseguidores. Ele aguentou firme até o fim. E é a mesma coisa que ele pede para mim e para você. Às vezes eu sei que é difícil. Às vezes você está com um patrão, você está com alguém que está te perseguindo. E Jesus nos deu a solução. Ora por ele. Ora por ela. Duas coisas vão acontecer. Ou Deus vai abrir uma porta nova de trabalho para você, ou Deus vai converter o seu patrão ou a sua patroa. E vai ver que tanto ele bateu, que você não mudou sua posição. Fala assim, não adianta. Essa batalha eu não vou vencer. E a pessoa acaba se rendendo, se entregando. Porque mais forte é aquele que está com você do que o que está no mundo. Então você não precisa ter medo. Diante da dificuldade, o seu refúgio, a sua força é o Senhor. É isso que nós temos que entender. No capítulo 3, ainda sobre submissão, Pedro ele vai falar um pouco sobre a vida em harmonia com os outros irmãos, que é outro ponto extremamente necessário. Olha, submisso às autoridades, submisso aos seus senhores e a harmonia entre os irmãos. Vamos ler? Capítulo 3, versículo 8 ao 12, diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Todos os irmãos são assim na igreja, né? Todo mundo igual, né? Todo mundo é amigo, todo mundo, né, tem aquele amor fraternal uns pelos outros, né? Todo mundo é humilde, misericordioso. Oh, Jesus. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isso mesmo fosse chamados, a fim de receber esses bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua. A gente vai voltar nisso aqui. Oh, Jesus. Refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor, olha o aviso, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Irmão,
do início. Todos de igual ânimo. O que isso quer dizer? Todos no mesmo pensamento, todos no mesmo objetivo, todos em um mesmo espírito. Os membros de um corpo não podem ter vontades diferentes. Os membros de um corpo não podem querer fazer coisas que sejam contrárias umas às outras. Todos temos que ter o mesmo objetivo, todos temos que ter o mesmo valor que é em Cristo, todos temos que ter um amor fraternal uns pelos outros. Irmãos, se nós não aprendermos a amar uns aos outros, se nós não aprendemos a respeitar uns aos outros, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil a caminhada. Se nós não aprendemos a ser misericordiosos, o que é isso? Perdoar. Receber prejuízo. Irmão, isso eu já aprendi há muito tempo. Começou a dar problema, falei, não, deixa eu falar, eu tomo prejuízo mesmo, e eu tenho um advogado fiel, Deus toma conta. Nós temos que ter um mesmo ânimo. Nós temos que ter a mesma visão, andar no mesmo caminho. Não adianta cada um querer andar para um lado, não vai funcionar. O Espírito é um só, como nós já falamos aqui. O caminho é um só, a porta é uma só, e o céu é um só. Não tem dois céus, não tem dois Cristos, não tem dois caminhos. Se não andarmos pelo mesmo caminho todos juntos, não vai chegar. Não tem janela, não tem porta dos fundos, só tem uma porta, e é estreita, e o caminho é apertado, ou vice-versa, mas é isso. Né? E mais, aí ele fala aqui, ó, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Irmãos, o membro mais difícil de se controlar é a tal da língua. Tem gente que vai morrer precisa de 2 caixão, um para ele e um para a língua. Ou é um membro que pode colocar fogo numa cidade. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que falamos e como falamos. Tem gente que tem aquela ideia, não, eu sou sincero, eu falo mesmo, dou a quem doer. Não, tá errado isso. Não é assim que se age. A gente tem que chamar a atenção com amor. E é lógico que o amor não pode impedir que você chame a atenção, mas a gente tem que saber o que fala e como fala. Sabendo respeitar o espaço do próximo, sabendo respeitar a autoridade com quem você está falando também. Você não chega na frente de um juiz, chega lá, e aí, mano, qual é? Como é que é esse negócio, essa parada aí? Ele nem conversa com você. Ele tem um nome para ser chamado. E ele quer ser respeitado. E a autoridade dele exige que você o respeite assim. Deus também é assim. E eu quero estender isso também. Irmãos, nunca se perdeu tanto respeito na igreja como nos dias de hoje. Antigamente, pastor era extremamente respeitado. Porteiro da igreja era respeitado. Obreiro era respeitado. Hoje em dia, não. Hoje você não vê mais respeito. Tem gente que, porque descobriu ali, gravou 3, 4 versículos, é mais espiritual do que o pastor. É mais espiritual do que os ministros. Quer bater boca? Nós podemos sentar e discutir Bíblia, falar de Bíblia de uma forma saudável. Mas cuidado aí, calma aí. O seu pastor tem experiências com Deus, os seus ministros têm experiência da palavra. Então, muito cuidado aí. Porque isso pode levar à rebeldia. Isso pode levar você a ir contra alguém que você não deve. Eu não estou dizendo, eu não sou daquela palavra que fala assim, você vai se levantar contra o ungido do Senhor, não. Se for pecado, seja quem for, pecou tem que pagar. E Deus vai cobrar. Se o seu pastor cair em pecado, se eu cair em pecado, você pode me acusar, porque eu estou em pecado. Agora, isso não quer dizer que se eu não estiver em pecado, você não tem que me respeitar, ou respeitar a quem quer que o Senhor tenha colocado, na posição de instruir ou de pastorear. Irmãos, porque a função de pastor, vocês não têm noção do peso que é isso.
Eu já ouvi muitas vezes, e não foi poucas, não. Ah, pastor, você não trabalha, né? O senhor é tranquilo. Para mim, para o pastor Adilson, para o pastor Anderson, né? Ah, não, você acorda a hora que você quer. Não, você tem vida tranquila. Irmão, bom é quem tem trabalho, das 8 às 6 da tarde. Acorda, vai, trabalha, volta, tá tranquilinho. Isso é vida boa. Agora, você ser responsável por almas que são do Senhor, não são suas, é outro 500. Você ter que suportar problemas. O problema é a questão é que toda ovelha acha que só ela tem problema. É só ela que liga para o pastor. Ninguém mais liga, ninguém mais tem problema. Vocês não têm noção do que é a vida de um pastor. Porque tem muita gente que não ajuda, mas atrapalha. E isso não é bem visto pelos olhos do Senhor. Porque todos nós teremos que dar muito valor aos nossos pastores. Porque deles vem de Deus o cuidado para as nossas vidas. Porque muitas pessoas não conseguem ouvir a Deus, muitas pessoas não conseguem entender a palavra, mas a experiência, a vocação, não é profissão, a vocação dada por Deus, porque Paulo mesmo diz, uns são chamados para pastores, outros mestres, outros doutores, então tem os vocacionados. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aqui, principalmente, irmãos, cuidar da nossa língua, com os nossos irmãos, com as outras pessoas, e evitar falar dolosamente. O que é isso? Falar machucando as pessoas, irmão. Ter o prazer de querer falar a verdade, não importa o que importar, mesmo que vai machucar a pessoa. Não, não é assim. Não é assim, não é assim que se procede um cristão. Ele sabe medir as suas palavras. Ele sabe conversar. O interessante aqui é que ele diz, olha, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Eu quero levar em consideração aqui que muitas das vezes nós somos atacados ou nós somos atacados mesmo por várias formas e às vezes a gente não responde porque nós temos o controle, nós sabemos quem está sobre nós e nós simplesmente oramos ao Senhor. Oramos ao Senhor para que abra um entendimento das pessoas, para que vejam a verdade. Nós não fazemos oração de feitiçaria, não, irmão. Ah, mata ele, queima ela, né? Cai fogo do céu. A gente não é igual os filhos de Zebedeu, não. Só que, irmãos, aqui diz que os ouvidos do Senhor estão atentos para os justos e aqueles e as suas súplicas. E, continuando, ele diz, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Irmão, não seja você alguém que pratica o mal. Procure praticar o bem. Procure viver em paz com todos. Eu não lembro agora onde é que está a passagem, mas eu já falei sobre ela uma vez. Diz assim, ó, viva em paz, no que depender de você, viva em paz com todos. No que depender de você. A sua paz não depende das outras pessoas, não. O que depender de você, viva em paz com todos. E aqui também está dizendo, ó, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Irmãos, a paz é tudo na nossa vida. A paz é tudo na nossa vida. Porque a presença de Deus é que nos traz paz para aqueles que andam no Senhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos, como nós nos comportamos, e às vezes querendo trazer sofrimento às outras pessoas, achando que isso é bom. Não, não é bom, isso vai trazer peso para você. Porque, olha, tem uma palavra que diz, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Dura coisa é. E muitas pessoas ainda vêm e falam assim, olha, que o Senhor julgue a minha causa. Ele vai julgar. Agora, quando você disser isso, tenha muita certeza de que você está com a razão. Porque ele vai levantar. E ele vai julgar. E se você tiver errado, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, por isso que a palavra nos chama. Pratique o bem. Busque a paz. E procure muito alcançá-la, viver em paz com todos, o mesmo ânimo em todos. Amém?
A segunda parte da carta de Pedro, a segunda verdade que Pedro aplica à vida dos santos é concernente à sua chamada. Como membros da raça eleita, ele foi separado do mundo e se tornou forasteiro aqui na terra. Por isso, o crente não deve ficar surpreso quando dele abusarem e for escarnecido. De fato, o sofrimento faz parte da sua chamada divina. Irmão, crente que não quer sofrer, entrou no lugar errado. Né? Pessoa que aceita Cristo e acha que vai viver bem, está errado. Porque a primeira coisa que ele começa a entender é que ele é forasteiro aqui. Ele não pertence mais aqui. Quando você está no mundo, o diabo faz questão de colocar na sua mente que esse lugar é seu. Que você tem que conquistar as coisas aqui, que você tem que viver bem aqui, que você tem que juntar riquezas aqui, e que você tem que fazer coisas aqui, que esse é o seu lugar, essa é a sua casa. Mas quando você se converte, que você começa a enxergar pelos olhos da fé, você sabe que você não está em casa. Você sabe que você é um forasteiro nesse lugar. Tem uma história, eu já contei uma vez, é interessante. Tinha um casal de missionários, eles foram fazer missão num lugar muito longe. E, assim, passaram a vida, 30 anos fazendo missão, 30 e poucos anos fazendo missão. E aí, acabou, vamos embora. Né? Vamos voltar para nossa terra. E voltaram. E aí, aquela esperança, né, de quando chegasse de navio, estaria aquele pessoal todo esperando eles, né, com faixa, com banda, né? Ah, o casal missionário voltou, aleluia, glória a Deus, aquela coisa toda. E quando eles chegam lá, não tem ninguém. Não tem ninguém esperando eles, né? Voltaram para casa e não tinha ninguém lá. O homem ficou revoltado. Mas, Senhor, passei 30 anos da minha vida fazendo missão, volto aqui, não tem uma alma para me dar um oi, né? Voltei para casa e foram para casa revoltados. A mulher mais sábia, né? Foi orar, estava lá orando, e ele lá, bruto, né? Bravo. E a mulher foi falar com Deus. E quando voltou, aí ele chegou todo bruto. Ah, e aí? Falou com Deus? Quero mais saber. Falou com Deus? Então, ela falei. E o que ele respondeu? Nós ainda não estamos em casa. Irmãos, não é aqui. Não é aqui. Nós temos que entender isso. Não é aqui. Você vai sofrer, você vai passar, porque a alegria não está neste lugar. A paz não está neste lugar. O gozo não está neste lugar. Ele está em Cristo e Cristo não mora aqui. Cristo mora nos céus. E é lá onde a gente vai encontrar paz, tranquilidade, alegria. Não é neste lugar. Então, não busque aqui o que não está aqui. Para de olhar para a terra e olha para o céu. Começa a olhar para cima, busca, não, se eu quero paz, eu tenho que buscar lá em cima. Se eu quero alegria, eu tenho que buscar lá em cima. Se eu quero tranquilidade, eu tenho que buscar lá em cima. Irmão, estou me estendendo um pouco, mas eu já estou terminando, amém? Segura mais um pouquinho aí. Então, aqui no capítulo 3, ele vai falar agora um pouco sobre sofrimento. E aí, abra comigo o capítulo 3, versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Irmão, faça o bem. Porque por mais que as pessoas queiram fazer contra você, você está em paz. Você está tranquilo, consciente de que você está fazendo a coisa certa. Você tem certeza que você está vivendo em Cristo? Você tem certeza da sua salvação? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós temos que nos fazer. Eu tenho certeza da minha salvação? Existem duas coisas que vira e mexe eu lembro. Uma, quando o pastor Anderson contou que há muito tempo atrás tinha que trocar uma lâmpada, né? Em cima, lá, não sei onde que ia ter uma festa, não sei o quê, uma escada muito grande. E aí, quando o menino foi subir, o líder de jovens, né? Acho que era isso, líder de jovens. Opa, peraí. Você tem certeza da sua salvação? Não vai subir aí sem ter certeza, não. Né? O cabo voltou para trás. Né? E a outra é aquela pergunta que vira e mexe eu faço. Irmãos, se for revelado para você que daqui 1 minuto Jesus Cristo vai voltar, o que você faz?
Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Jesus Cristo volta daqui a 1 minuto. Só você sabe. Né? É aquilo que a gente fala, tem 2 respostas. Ou você se ajoelha para pedir perdão, ou você sai gritando para todo mundo, dizendo, Jesus está voltando, se converte. Se você se ajoelha é porque você não tem certeza da sua salvação, e você sabe que você está fazendo coisa errada. Se a primeira coisa que veio na sua mente foi sair gritando para todo mundo que você conhece, que sabe que não é crente, aceitar Jesus porque ele está voltando, você não está preocupado com você mesmo, porque você já sabe para onde você está indo. Essa é uma pergunta que vira e mexe nós temos que nos fazer. Então é necessário nós entendermos. No capítulo 4, versículo 6, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Isso aqui, pregado a mortos, não quer dizer que foi pregado depois que a pessoa morreu, não. Pessoas que já estão mortas foram pregadas enquanto estavam vivos, né? Para que mesmo julgados pela carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Você está sendo julgado pelos homens. Você está sendo julgado pelo mundo. Mas o importante é que você seja vivificado pelo Espírito em Deus, sabendo que por mais que o mundo rejeite você, você está andando correto para com Deus. Isso é importante. Isso é muito importante. Você entender que o sofrimento em Cristo pode gerar muitos problemas para você com o mundo. Mas isso para você não tem valor, porque o que importa é que mesmo sendo condenado pelo mundo, você seja vivificado pelo Espírito em Deus, na ressurreição dos mortos. O mundo, você não pode... Olha, quando você está bem com o mundo, algo tem errado aí. Porque Jesus, quando ele ora, fala, olha, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mundo. E também diz, olha, vocês não são do mundo, por isso o mundo não vai aceitar vocês. Então, se você está de muito bem com o mundo, muito cuidado com isso. Relativizando demais as coisas, cuidado. Se você ler a Bíblia, ela não chamar a sua atenção, irmão, tem alguma coisa errada aí. Porque o que a Bíblia faz é chamar minha atenção toda vez que eu leio ela. Toda vez que eu leio a Bíblia, ela me dá um puxão de orelha. Toda vez. E eu dou glórias a Deus por isso, porque Deus me ama tanto que ele me corrige. Que ele se revela para mim e fala o que é certo e o que é errado, para que eu me corrija. Agora, se eu fico na igreja, no mundo, na igreja, no mundo, como até o nosso irmão outro dia leu sobre Oséias, lá na igreja em Tum. Se você ler o livro de Oséias, você vai ver ali o que Deus pensa daquele que de dia está andando de mão com ele, mas à noite está se prostituindo. Muitos crentes são assim. Está na igreja, aleluia, glória a Deus, usa a língua para falar um monte de coisa bonita, sai da igreja, vai para a discoteca, ou vai sair com os amigos falar e fazer besteira, anda com Deus 10 minutos, depois vai se prostituir. Muito cuidado com isso. Um crente, ele não tem comunhão com o mundo. Acabou isso. Desde o princípio a gente vem regeneração, fé, controle. Depois a gente entra em submissão. Olha a receita que Pedro está dando. Pedro está dando a receita de uma vida cristã. Do início até o fim. Já passamos pela salvação, passamos pela submissão, estamos entrando no sofrimento. Essa é a receita da vida de um verdadeiro cristão. Como um cristão deve viver. No capítulo 4, ainda no versículo 7 e 8, ele diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, nunca esteve tão próximo, hein? Fique atento. Seres, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tendo amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A palavra é tão linda, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados. Coisa maravilhosa. Mas eu quero chamar a atenção aqui em sermos criteriosos, porque o fim está próximo. Irmão, saiba com quem você está andando. Saiba com quem você tem se relacionado. Seja sóbrio, ou seja, tenha consciência dos seus atos. Não tente tampar o sol com a peneira. Está errado?
Assuma e se conserte. Não pense que Deus não vai julgar. Não pense que Deus, ele é amor e por isso está tudo bem. Eu já ouvi muito isso. Não, Deus não vai julgar ninguém. Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Vai, irmãos. Na verdade, ele não vai mandar, a gente vai sozinho, né? Que são os filhos da desobediência. Nós mesmos nos levamos para o inferno. Uma coisa que nós temos que entender, uma não, duas. Não existe luta entre Jesus e o diabo. Não existe briga entre Jesus, entre Deus e o diabo. Quem é mais forte, quem batalha mais, quem tem mais poder. Não existe. Lá em Apocalipse, você vai ver que quando Jesus vier na batalha, com um sopro, ele vai desmontar. Pronto, acabou. Satanás vai embora. Não vai batalhar, não vai trazer nada. Com um sopro, ele vai desfazer tudo. Acabou. Quem manda é ele. Quando Deus manda, o diabo obedece e acabou. Está resolvido. Né? Então, não existe isso. Nós temos que entender isso daí. Por isso, nós temos que procurar ser sóbrios, irmão. Conscientes de todas as nossas atitudes, de tudo aquilo que a gente faz, sabendo que se fazemos para o Senhor e se o que fazemos glorifica a Deus. O que você faz glorifica o nome do Senhor? A forma que você fala glorifica o nome do Senhor? As músicas que você ouve glorificam o nome do Senhor? Os seus atos no seu trabalho glorificam o nome do Senhor? Na sua escola? Como você se veste glorifica o nome do Senhor? Irmãos, em tudo. Em tudo. E ele, mais uma vez, sobre o sofrimento, ele vai falar sobre amor fraternal. Ainda no capítulo 4, versículo 8. Acho que é 18 e 19. Não, desculpa. É 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Ele diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Irmãos, isso é interessante. Deixa eu parar aqui. Como nós falamos, Deus, ele vocaciona e chama dons ministeriais. Mas também tem os dons congregacionais, ou seja, os dons para a igreja. Dom do amor, dom da fé, né? Dom de profecia, dom de línguas. Cada um, ninguém na igreja é um inútil. Só que todos os dons manifestos na igreja são para edificação da mesma e do próprio corpo de Cristo. Então, por isso que ele fala aqui, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, o dom que Deus me deu é para ser usado para o seu bem. O dom que você recebeu de Deus é para ser usado para o meu bem. E assim, uns para com os outros. Nós servimos uns aos outros. Eu não estou para ser servido, eu estou para servir. Ponha isso na sua mente. Todos nós estamos ali para servir uns aos outros, usando os dons que Deus nos deu. E ele disse assim, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Por quê? Porque ele se manifesta de formas diferentes em cada um de nós. Se alguém fala, fale de acordo com o oráculo de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com o que está escrito aqui, irmão. Se saiu daqui, não vale. Se alguém na igreja fala, seja a Bíblia. Seja pelo que está aqui, ó. Palavra revelada. Não pode ser, não, anjo me falou, né? Profeta não sei da onde. Bíblia. O que tinha que ser revelado já foi revelado, está aqui dentro. Não vem anjo descer para te revelar outra coisa, não. Se alguém vai falar, fale do que está escrito aqui dentro. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Ou seja, se você serve, irmãos, que seja por Deus, para que ele seja glorificado por meio de Cristo. Quer coma, quer beba, quer façais qualquer outras coisas. Se é para a glória de Deus, faz, irmão. Glória de Deus, não minha, não sua, não de ninguém. Deus se manifesta em nossas vidas
sempre. A quem pertence a glória, o domínio para os séculos dos séculos. Amém. Glória é dele. Para terminar, capítulo 4, versículo 14 a 19. Sofrimento pelo nome de Cristo. Isso aqui é muito lindo agora. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Irmãos, se você está sofrendo por Cristo, receba essa palavra. Receba essa palavra. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Irmão, isso aqui é interessante. Porque quando nós somos movidos por Deus, às vezes para chamar a atenção de alguém, ou para trazer alguém a uma direção de Deus, né? A primeira coisa, muitas das vezes, que acontece é a pessoa querer virar a mesa, né? E o errado sou eu que quero fazer mal para as pessoas, você não quer meu bem, você não me ama, né? Quer ver o meu mal. Irmãos, nós, né? Essa palavra aqui é para mim, essa palavra é pastor Anderson, pastor Adilson, aqueles que estão, né, numa posição de chamar a atenção, de direcionar, ou até mesmo, de repente, se Deus toca em algum irmão para chamar a atenção de alguém. Irmãos, não se deixe ser levado por esta palavra, de que você não pode se intrometer, de que você é um malfeitor, de que você é um assassino. Eu já ouvi isso, né? Não. Irmãos, nós sofremos com essas palavras, mas sabemos que sofremos pela palavra de Cristo e sofremos por amor a você. Sofremos por amor a vocês, que às vezes precisam ser corrigidos, e entendam que amor não é só dar abraço, não. Amor, às vezes, é puxar a orelha também. Então, para mim, para os pastores, essa é a palavra. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Eu não me envergonho, irmãos. Se você lê o livro Heróis da Fé, você vai ver que muitos daqueles pregadores falavam a verdade, chamavam a atenção e foram expulsos de igrejas, proibidos de pregar em muitas igrejas, né? Eles estavam errados? Não. E se envergonhavam do evangelho? Não. Porque eles sabiam que eles estavam pregando a palavra verdadeira, genuína, que é chamar a atenção para que as pessoas, porque o amor encobre multidão de pecados. Então, por amor, vocês são direcionados. Eu sou direcionado pelo Senhor. Se eu precisar ser chamado a atenção pelo meu pastor, pode chamar, eu vou receber, vou orar ao Senhor, ver onde preciso me consertar. Todos nós estamos sujeitos a erro, irmãos. Todos nós. Mas isso aqui é muito interessante. Não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Eu assisti essa série, Jesus, tempo atrás aí, e tinha lá o Zelote, estava preso, e aquela palavra me tocou profundamente. Ele foi preso a primeira vez, foi espancado, sofreu, apanhou, e uma hora a cena vai em cima dele, ele agradecendo a Deus: Senhor, obrigado por sofrer pelo seu nome. Aquilo me tocou profundamente. Falei assim, caramba, nós não sofremos nada pelo nome do Senhor e reclamamos. Ele estava agradecendo por ter sido preso e por ter sido espancado por conta do nome de Cristo. Obrigado pelo privilégio de sofrer pelo seu nome. Foi isso que ele falou. Obrigado pelo privilégio de sofrer pelo teu nome. Irmãos, vamos levar isso com a gente? Vamos carregar isso com a gente? Porque a ocasião de começar, olha só. Agora eu quero que vocês guardem essa palavra. Por quê? A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A gente muitas das vezes fica falando que o ímpio, e lá os pecadores, e aqueles que não vão para a igreja, e aqueles, né, que fazem tudo contra Deus.
Aqui está dizendo que o julgamento vai começar na igreja. É na igreja que o Senhor vai começar a peneirar, não é lá fora, não, vai ser na igreja. Tem muita gente brincando de ser crente, tem muita gente de salto alto, tem muita gente querendo botar calça, tem muita gente querendo subir no salto, tem muita... Isso eu falo, não estou falando do lado feminino, não, meu irmão, estou falando do lado geral, de soberba, né? Eu que sei de tudo, eu que sou o melhor. Cuidado, irmão. Cuidado. E quando eu falei de Miriam, eu também esqueci de comentar, quando eu falei de Miriam, também não estou falando de mulher, não. Eu estou falando de uma forma geral, homens e mulheres. Só citei exemplo do personagem. Então, o julgamento vai começar em casa. Deus vai cuidar primeiro em casa. Depois ele vai para a rua. Ele fala, primeiro aqueles, meu filho. Primeiro, a gente não fala assim em casa, eu vou corrigir meus filhos. Né? Depois é lá fora. Então, primeiro, Deus vai acertar as contas em casa. Então, a gente tem que ter muita certeza que estamos andando no caminho certo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo? Irmão, não é fácil. Se é com dificuldade que o justo é salvo. Irmão, eu acho que, olha, eu sei que eu falei muita coisa que não agradou muita gente aqui, mas é pura verdade, não é fácil. Irmãos, não é fácil, é uma luta constante, é uma luta diária, por isso que é de glória em glória, é de batalha em batalha, é de fé em fé, né, de vitória em vitória, porque é todo dia, irmão, a gente tem que matar um leão. Não é fácil manter a fé, não é fácil segurar a língua, não é fácil... todo dia a gente tem que pegar aquele velho homem e tem que afogar ele de novo, porque ele fica querendo voltar. Né? A gente afogou, mas ele não morreu, ele quer subir de novo. Né? A gente tem que pegar e amarrar ele lá embaixo para ver se ele fica. Então, não é fácil, a palavra ela é muito clara. Olha, o Senhor nos conhece por completo, Ele sabe, senão não estaria escrito aqui, Ele sabe, quando Ele fala que é com dificuldade, Ele sabe que eu e você temos dificuldade, mas Ele vê o nosso empenho, a nossa busca, o nosso desejo, a nossa vontade de andar na presença dEle, mesmo que uma vez ou outra a gente dê uma escorregada aqui, uma escorregada ali, né? O cair é do homem, levantar é de Deus. O importante é não continuar errando. Caiu, levanta. Vida que segue. Só não pode cair de novo no mesmo erro. Aí não vou nem falar. Agora, errar é normal. Pode acontecer. Então, aprenda com os erros e segue. Mais sábio é quem aprende com o erro dos outros, né? Mas, se necessário for aprender com o seu próprio erro, aprenda. Mas procure aprender com o erro dos outros, que é muito mais fácil. Experiência. Deus deu a cada um de nós experiências diferentes. Por isso que testemunhos são importantes. Porque às vezes você vai ouvir uma pessoa que fala que fez alguma coisa errada e se consertou e que Deus deu vitória. Ou seja, de repente você está fazendo a mesma coisa e fala, opa, ó, a pessoa, então vou parar de fazer isso aqui. Antes de eu pagar o preço, todo mundo quer um iPhone 12. Acho que é o último que lançou, né? Só que é caro, ninguém quer pagar o preço, mas todo mundo quer. Né? Todo mundo quer ser salvo, mas nem todo mundo quer pagar o preço, né? Todo mundo quer o céu, mas ninguém quer pagar o preço. Então, muito cuidado com isso. Então, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então, irmãos, é praticando o bem, fazendo o bem, vivendo o bem, que a gente vai conseguir alcançar a salvação através da nossa fé. Porque a salvação vem pela fé. Crendo e buscando, sabendo. Abraão foi justificado pelas obras, pela fé. Porque quando Deus diz, vai para um lugar que eu vou te mostrar, Deus não deu endereço. Deus não deu quantos dias ele ia caminhar, em que monte ele ia parar. Falou assim, ó, segue, vai embora. Eu vou te mostrar. Ele fechou o olho e foi embora. Que nem sabia para onde estava indo.
Deus está falando, olha, fecha o olho, anda pela fé, escuta a minha voz que eu vou te direcionar, esquerda, direita, reto, para trás, para frente, para o lado. Segue pela vontade de Deus, segue pela voz do Senhor, pela fé. Pratique, procure praticar o bem sempre. Não pratique o mal. Libera isso do seu coração. Se cada dia for necessário, uma coisa que até o pastor antes uma vez falou, Senhor, o meu cálice contigo está cheio ou está vazio? É algo a se refletir, irmãos. Essas pequenas coisas nós temos que pegar. O cálice da ira do Senhor. Senhor, o meu cálice está enchendo ou ainda está vazio? Estou com os créditos, né? Se estiver enchendo, me avisa aí, porque eu tenho que esvaziar esse cálice. Né? Estou fazendo muita coisa errada aí, me avisa que eu não quero cair na mão de Deus vivo, não. Né? Então, irmãos, que a gente procure entender. Porque a receita da vida cristã, Pedro, ele nos dá aqui uma receita para a vitória. Como nós falamos aqui, sobre a salvação. Olha, nascer de novo, viver pela fé, vigilância e autocontrole. Depois, submissão, tema extremamente importante na vida de um crente. Submissão às autoridades, submissão aos senhores, uma vida em harmonia com os irmãos. Depois vem sofrimento. Um crente que não sofre por evangelho, tem uma coisa errada aí. Você vai pagar o preço, irmão, nesse mundo, porque o mundo não recebe quem é de Cristo. Ele não aceita, ele não entende. Então vai vir o sofrimento por causa da justiça. Depois vai vir também a necessidade do amor fraternal. Sabe por que a necessidade do amor fraternal? Porque às vezes é difícil, irmão, você amar. Às vezes tem pessoas que é difícil você amar. Tem pessoas que é extremamente difícil. Mas lembrando que o amor não é um sentimento. O amor é uma atitude. Você tem que decidir amar. Não é um sentimento. É uma atitude. A vigilância. E, por fim, mais do que nunca, ou mais do que você deve até desejar nesse mundo enquanto você estiver aqui, sofrer pelo nome de Cristo. Um verdadeiro cristão, ele vai carregar com ele, assim como Paulo disse, carrego em mim as marcas de Cristo. Por quê? Porque tudo que ele passou, que ele sofreu, deixaram marcas na vida dele. E tudo pelo nome do Senhor Jesus. Então, que eu e você possamos colecionar, se é que eu posso dizer assim, não me entendam mal, marcas na nossa caminhada aqui, mas marcas pelo sofrimento, pelo nome de Cristo, que foram deixadas, sabendo que foram muitas batalhas, mas se estamos vivos e se estamos aqui, é porque nós saímos vitoriosos de cada uma em Cristo Jesus. Então, as marcas vão ficar, mas o Senhor Jesus, com certeza, Ele é quem vai nos dar a vitória. E isso é o que nós temos que ter muita certeza. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então, eu deixo os irmãos com essa palavra para que vocês possam refletir. Quem tiver um tempinho, leia depois toda a carta de 1 Pedro, se você quiser também, depois você passa para 2 Pedro. Ele fala muitas outras coisas, fala de marido, relacionamento, né, marido e mulher, e muitos outros assuntos estão nessas pequenas cartas, que é muito importante para a doutrina da igreja, falsos profetas, né, falsos mestres, anticristos, né? Então, depois você pega um tempinho, vai ler um pouquinho, estuda um pouquinho mais a palavra do Senhor, mas o que eu quero deixar para você é essa palavra hoje, né, que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês, né, para que a gente possa ter entendimento do que o Senhor espera de nós e o que nós vamos passar, porque você tem um chamado, e o chamado também traz um preço. O preço da salvação, muitas das vezes pode parecer alto, mas a recompensa, ela é muito maior. Amém, irmãos? Então, eu agradeço a oportunidade